Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui continuando com a nossa série dos 8 remédios naturais. Nós vamos hoje para o 5º remédio, né, que é o repouso, né, também conhecido como sono, né, que é extremamente importante, né, para a saúde e bem-estar do ser humano, né? A gente vem falando aqui e eu quero mais uma vez ressaltar a importância desses 8 remédios naturais, né, em sua vida, né, para que você tenha uma vida melhor, uma vida mais longa, uma vida mais saudável. E acreditamos sim que através da Ellen White, acreditamos que ela foi uma profetisa usada por Deus, né? Ela começou a deixar umas informações sobre saúde, informações preciosíssimas, antes mesmo de qualquer tipo de ser humano falar a respeito de fazer qualquer estudo a respeito dos remédios naturais, estudo sobre saúde, sobre doenças cardiovasculares, esse tipo de coisa, né? Então hoje chegamos no 5º remédio, que é o repouso, né, ou o sono. O que é que acontece? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês primeiro as fases do sono, né? Ela começa com aquela sonolência, né? Através do neurotransmissor, né, que é a melatonina. E aí o que acontece? Se vocês olharem nos outros vídeos, inclusive o do banho de sol, que a gente falou aqui, a gente falou da liberação de 2 hormônios, né, 2 neurotransmissores, que era a serotonina, né, e a melatonina, né? A melatonina, ela ajuda muito no seu descanso, né, muito para o efeito do sono, né? Então essa primeira fase é aquela fase da sonolência, que você desperta, fecha o olho, dá aquela piscadela, né, e volta. Isso aí é a sonolência, né? Depois o seu ritmo cardíaco ele começa a diminuir, né? E aí os seus músculos eles começam a ficar mais relaxados, a sua respiração ela começa também a ficar mais relaxada, e aí o seu sono ele vai melhorando até chegar na 3ª e 4ª fase, que é a fase do sono mais profundo, que é a fase onde a gente considera o sono REM, né? Para quem não conhece, essa é a sigla para movimento rápido dos olhos, né? E essa é a fase bem mais profunda do sono, é aquela fase que as pessoas falam até assim, dormiu que nem uma pedra. É porque você está num sono bem mais profundo, é aquele sono em que você não acorda por nada, você não acorda com barulho nenhum. Eu mesmo sou assim, né? Eu mesmo sou assim. Então, o que é que acontece? Eu queria falar também do sono, da importância do sono para crianças, por exemplo, tá? O hormônio do crescimento, ele geralmente é mais ativado durante o sono, né? Então, uma família, né, uma casa que tem crianças, onde você costuma colocar uma criança regularmente para dormir num determinado horário, todas as vezes, sem televisão no quarto, tá? E como o hormônio do crescimento ele age melhor enquanto a pessoa dorme, enquanto a criança dorme, ela vai crescer de uma forma muito mais saudável, vai ter o seu pico aí na sua fase de crescimento, enquanto outras crianças que dormem com TV no quarto, que não tem um horário certo para dormir, às vezes come, vai dormir, acaba dormindo mal, e aí o que acontece? O hormônio do crescimento, né, que age de grande parte no sono, ele não habilita muito, né? Então isso daí é um problema, né? Então eu vou passar a palavra para minha esposa, ela vai dar algumas dicas aí, né, para você dormir melhor, para você dormir mais. Não é isso, amor? É isso mesmo. Bom, eu anotei aqui algumas dicas, né? E não vou dizer que sejam rituais, mas eu pessoalmente falando, eu tenho mania antes de dormir, né? Que eu adaptei, mas se você for seguir essas dicas aqui, já vai ser mais ou menos como eu faço. A primeira dica são alimentos leves, evitar café, evitar chás que tenham cafeína e refrigerante, porque a questão do açúcar vai fazer com que você desperte, né? Então evitar comida muito pesada e também evitar não se alimentar, no caso estar com a barriga vazia antes de dormir, porque provavelmente ela vai roncar ou você vai ter necessidade de acordar
né? Depender de como você é na sua alimentação, para você fazer uma boquinha, saltar lá a geladeira, né? Essa primeira eu não consigo muito evitar, porque eu sou uma pessoa que eu consumo muito alimento o tempo todo. Então, mas a primeira dica é essa: evitar comidas pesadas, ou seja, coma coisas leves, uma fruta, sempre 2 horas antes de dormir, né? É o ideal. E evitar chá que tenha cafeína, refrigerante de qualquer espécie e café, porque são aquelas bebidas que as pessoas falam que dão aquela ligada em você, né? A segunda, evite dormir com TV ligada, né? A gente tem a mania muitas vezes de cochilar no sofá primeiro para depois ir para a cama. Isso interrompe o seu sono, interrompe aquelas fases que o Michel falou e vai dificultar você chegar ao sono REM, que é aquele o mais profundo que você consegue sonhar, né? O sono REM, que é o mais pesado, são aquela fase que a gente sonha, né? Então você evite dormir com a TV ligada. Terceiro, apague todas as luzes. Tem gente que tem mania de dormir com a luz do banheiro ligada, ou um abajur pequeno ligado. Desligue todas as coisas, porque a luz, o seu olho, ele vai focar nessa fonte de luz e não vai relaxar totalmente para você dormir. Vou fazer só um adendo nessa parte da luz, pessoal, que isso também vale para celular, tá? Às vezes a pessoa vai dormir e faz assim: deixa eu ver uma mensagem que chegou aqui, vou dar uma olhadinha aqui no celular. Olha, isso é extremamente perigoso para o seu sono, porque essa luz do celular, a partir do momento que você coloca o seu celular no rosto, né, e aquela luz ela ativa nos seus olhos, você pode perder o sono praticamente instantâneo. Então isso é extremamente ruim para a qualidade do seu sono, você olhar celular, bem como ela falou da TV, e aí segue o mesmo conceito, essa questão do celular. Verdade. A quarta dica: não leve livros muito estimulantes ou trabalho para a cama, né? Tem livros que eu particularmente gosto de alguns livros que são de mistério, suspense, e são livros que deixam você muito ativo, a sua mente trabalha muito naquilo ali. Então leia livros mais leves, né? Tem gente que gosta muito de livros de autoajuda, ou ler a Bíblia antes de dormir. Isso aí vai ajudar você também no seu sono mais tranquilo e um sono mais limpo, né? A quinta dica: colchões confortáveis e que não façam barulho. Tem pessoas que gostam de colchão, de deixar um plástico no colchão, e quando mexe fica aquele barulho, né? Eu não sei porquê, mas tem gente que usa assim, então é bom evitar. E se possível, ter um colchão confortável, né? Tem gente que gosta dele mais molinho, tem gente que gosta dele mais durinho, mas que ele seja confortável para você, tá bom? A sexta dica: evite dormir com o celular perto e relógios que tem despertador. Tem relógio de pulso, que ele à meia-noite ele apita. Tem relógios que são como se fosse um despertador, aqueles menorzinhos que é digital, que também tem despertador, e às vezes ele também apita à meia-noite. Então evita, e dormir com o celular também. Tem gente que dorme com o celular embaixo do travesseiro. Isso é um perigo. Não façam isso. Além de ter aquele risco daquelas explosões que o pessoal sempre bota aí na internet, alguns casos de celulares que superaqueceram e aí vieram a explodir, vieram ter problemas com alguma coisa. Não façam isso por questões também além do sono, né, para sua saúde física, para não acontecer nada de errado. A sétima: tome um banho quente, se possível de banheira. Se não for possível, tome um banho. Eu não tomo banho quente, né, porque eu não gosto por conta do calor. A gente mora numa área tropical, então o calor é muito forte. Para tomar um banho quente, não vai ser relaxante, ele vai ser estressante, né? Então, se você quiser tomar um banho frio mesmo, também não tem problema. Eu, após o banho, tomo um chá antes de dormir. Chá de camomila, chá de erva doce, chá verde, chá de hortelã. Isso aí vai ser referente ao seu gosto. Então, se você puder, toma um banho antes de dormir, que o seu corpo e o seu cérebro, eles vão adaptar essa sua rotina, que no caso leva à oitava dica: tenha uma rotina de sono. Então, por que eu falei que eu tenho um ritual? Porque antes de dormir, eu começo a desligar tudo, computador, celular, começo a desligar a minha mente para a TV, né, já que eu não vou mais assistir. Aí eu tomo um banho, tomo um chá, e aí o meu cérebro, ele já está acostumado com essa rotina. Então ele já vai vendo ali que eu já estou me preparando para dormir.
Então, após tudo isso, você vai ver, se você fizer essas dicas que a gente está dando para ter um sono melhor, o que essas dicas são? São para limpar o seu sono, você tem um sono melhor, né? Tem gente que tem problema de insônia, né? E já é um outro fator, porque tem pessoas que nascem, como o Michel viu num estudo, que tem um médico que diz que pessoas nascem ansiosas, né? Mas eu não acredito nisso, particularmente falando. Eu acredito que algumas coisas da vida levam a pessoa a se tornar ansiosa também. Então, se a gente é muito acostumado a ter uma rotina corrida, acordar muito cedo, a chegar em casa também, muito tarde do trabalho, e ainda tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra. Então, a gente tem o costume de querer reduzir ao máximo o nosso sono para ter mais horas úteis, né? Hora de educação física, hora de estudar, hora de ler, enfim. Então, essas dicas são para quê? Para você tentar colocar uma rotina no seu sono, tentar limpar todo o seu sono. Então, essas pessoas que têm insônia, se começarem a fazer esse tipo de coisa, pode melhorar, não vai curar a sua insônia. Isso é para ajudar você a dormir. Então, a partir do momento que você toma um chá, que você lê um livro mais calmo, mais relaxante, o seu cérebro ele vai começar a identificar o seu horário de dormir, para você também não trocar a noite pelo dia, né? Porque acontece muito. Então, essas são as dicas para você limpar um pouco o seu sono, tornar uma rotina para você fazer todos os dias. E quem sabe assim você dormir um pouco melhor, dormir mais profundamente, que a gente necessita desse sono para muitos fatores da nossa saúde. É isso aí, a questão do sono, ele é extremamente importante para a nossa saúde, como eu falei, né? E a questão dos bebês, por exemplo, e agora eu vou falar uma curiosidade. Os bebês, eles dormem 16, 18 horas por dia, né? Então, estudos apontam que à medida que o indivíduo ele vai crescendo, as horas de sono que a pessoa necessita, ela diminui, né? Então, os adolescentes começam a ficar, criança, adolescente de 9, 10, 11 horas, né? Vai se tornando um adulto de 6 a 8 horas, né? Até um idoso, por exemplo, que pode chegar de 6 ou 5 horas de sono, né? Por conta da qualidade do sono, por conta do metabolismo. Então, o que é que acontece? Pesquisas realizadas lá na Nova Zelândia e na Austrália, essas pesquisas foram feitas com motoristas que passaram 17 horas acordados. E pode ter certeza que os estudos eles apontaram que o desempenho deles foi pior do que uma pessoa que estava alcoolizada, né? Para você ver o efeito da falta de um sono regular, de uma higienização do sono, como a minha esposa falou, de como a falta do sono ela prejudica, né? Ela prejudica muito a sua saúde, ela pode levar a problemas cardíacos, né? A questão do sono, porque o coração ele precisa descansar, né? E se você não dá o repouso diário que ele precisa, e você tem, por exemplo, uma vida muito corrida, muito estressante, né? Então você precisa de mais horas de sono, porque é somente nessa hora em que você está dormindo que o coração ele diminui os ritmos cardíacos, né? Quando ele relaxa mais, que ele bate mais de forma mais lenta, né? Para aguentar a carga do dia a dia. Então, se você todos os dias dorme mal, se você dorme pouco, então você está sobrecarregando o seu coração. Isso sem falar em inúmeras outras deficiências que pode causar nos seus órgãos, no seu organismo, na sua saúde, a questão da falta de sono, a questão da insônia. É isso? E agora, vai falar sobre a referência bíblica? Vou. Queria dar para vocês uma referência bíblica, que o Michel também vai falar uma, mas eu separei uma também. Né? Tá lá no Salmo 4, o versículo 8, que diz o seguinte: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Tem versões que dizem: me faz repousar em segurança. Então, por que eu separei esse versículo? Porque tem gente que não faz nada antes de dormir, não lê, né? E aí tem aquela questão de não conseguir dormir logo, fica virando para um lado, virando para o outro. E uma das coisas que a gente vai falar ainda nos próximos vídeos é em relação a ter fé em Deus como um outro remédio natural, né? É crer no Criador. Então, a própria palavra fala
que nós devemos confiar em Deus, né? E assim teremos um sono tranquilo. Amém. Porque todos nós temos problemas, né? Cada um com a sua necessidade, cada um com a sua individualidade. Mas quando a gente também tem Deus, né? Isso vai nos ajudar muito em relação ao nosso sono. Porque a insônia, a depressão, todos esses fatores que vêm também do cérebro, do nosso cérebro, de problemas, de ansiedade, tudo isso também pode ser amenizado com o estudo da palavra, né? Que Deus nos deixou. Então, eu quis separar esse salmo, esse versículo, por conta disso. Então, levando em consideração aqui o que a minha esposa falou, o sono ele beneficia bastante o nosso cérebro, né? E aí o que acontece? Tem muita gente que falam vários horários para você dormir, mas o ideal é você dormir no mínimo de 6 horas, não é isso? De 6 a 8 horas, né? O melhor horário para você dormir também é por volta das 9, 10 horas da noite, não é isso? E eu queria deixar uma informação aqui também, bem preciosa, que eu vou ler agora. Os adolescentes, eles que dormem muito tarde, que dormem pouco, a tendência deles a ser mais depressivos aumenta em 24%, né? Então, essa questão também da depressão, que também está ligado a isso, é uma coisa muito séria, pessoal. E se você levar em consideração todos os outros remédios que a gente falou aqui, né? O ar puro, o banho de sol, a água, né? O exercício físico. Se você conseguir juntar também, o ideal é que você consiga juntar os 8 remédios, né? Mas isso é muito importante, né? Com o passar dessa semana a gente vai falar dos últimos 3 remédios, né? Que estão faltando aí da nossa série. E aí, se vocês conseguirem colocar esses 8 remédios naturais dentro da sua rotina, vocês vão ver de forma muito mais saudável que vocês vão, a forma muito mais saudável da qual vocês vão conseguir viver, tá bom? Eu queria também deixar uma outra referência bíblica que está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 3, que diz o seguinte: E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém? Então, o próprio Deus, depois de ter feito toda a terra e todas as coisas que há nela, ele descansou no 7º dia, né? E ele não precisava descansar, porque ele é Deus. Mas ele descansou por quê? Para ele dar o exemplo, que é uma coisa que a gente fala demais aqui nos nossos vídeos, é o exemplo de Cristo, o exemplo de Deus, né? Então ele nos deixou esse exemplo, ele descansou como um exemplo para nós, né? De forma muito importante essa questão do repouso, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse nosso conteúdo de hoje, que a gente fez com muito carinho para vocês, com muito amor, né? Não acabou ainda a nossa série dos remédios naturais, tá? Ainda faltam mais 3 remédios que a gente vai passar para vocês durante essa semana. Se você gostou, deixa os seus comentários, né? Se você está utilizando dos remédios naturais mencionados até agora, coloca aí nos comentários, né? Para a gente conversar, debater a respeito dos benefícios que está fazendo na sua vida, né? E curte e compartilha o nosso vídeo, né? Se inscreve no nosso canal, dá uma força aí também para ajudar a espalhar a palavra de Deus, que é uma coisa tão importante em nossas vidas, tá bom? E a gente se vê aí no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Fiquem todos